Taca-lhe pau, o... Taca-lhe pau, Marquinho. William Bonner do Paraguai. Fala, nação, aqui é Diogo e olha só, Everton Ribeiro na lateral esquerda é uma falácia. Fala, nação, aqui é Ramon e o Paulo Souza merece respeito. Fala, nação, aqui é o Wesley. Paulo Souza, o romântico, meu Deus, que perda de tempo. É isso aí, nação. Esse é o nosso terceiro Resenhas Terceiro. Irracionais, number 3. 1, 2, 3. E o tema de hoje, meus amigos, é o seguinte. Paulo Souza, Ai, 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 ai. gênio incompreendido Hum. ou professor Pardal? É isso que discutiremos após o intervalo. Não, mentira, não tem intervalo. Ih, após o Merchan? Após o momento Será que, jabá um dia, absoluto. será que um dia a gente vai fazer um jabá pra uma empresa que resolve a calvície das pessoas? Eu serei um cobaia, né? O cara tá doido pra ser uma cobaia, Inevitavelmente. Né, ele tá doido pra ser uma cobaia. Porra, o que as entradas dele chora quando ele fala isso Ai, é ai, brincadeira. O que ele já tem, o que ele já viu de, Inevitavelmente. o que ele já viu o Homem-Formiga 3 30 vezes no cinema com essa entrada toda na cabeça é sacanagem, filho. É isso aí. A esposa dele tá ajoelhada essa hora, orando. Senhor, manda alguém. Então é isso, meus amigos. Olha só. Este é um vídeo que a gente já queria ter lançado há algum tempo, né? Era o tema pro piloto. Era o tema pro piloto. Era o tema pro Exatamente. Não foi, né? Porque tivemos outro tempo. O piloto foi Algumas- Diego, né? Diego Obina, que era mais ídolo, é. né? Tema esse que machucou o seu coração. E Acho que não. hoje o dia é de machucar o meu, né, pelo visto. E é isso. E aí eu já vou pedir pra você, né, meu amigo? Compartilha, né? Porra, curte. Se inscreve no canal, querido. Se inscreve no canal. Eu vou passar um dado aqui pra vocês. Legal. Dado Bom? científico? Dados. Ele tem científicos. dados. Da NASA? Ele tem Eu dados. tenho dados. Tu tem dado em cada, Diogo? Ai, meu Deus. É, Caraca, eu tenho dados. Dados. Deira. o cara, O Resenha criador Racional de número conteúdo. 2. O Resenha Racional número 2 Ah, tem atualmente 883 visualizações. Tá bom? rumo ao 1000. Rumo ao Rumo milão. ao 1000. Ao milão. Uma Não, ao Rapaz, milhão. Ao milão. Se 30% dessas views se inscrevesse no canal, eu estaria. Pô, Na estaria live passada, agradecido na a live você. passada eu dei um esporro na audiência. Eu dei um esporro na audiência. Porque é um bando de marmanjo. A verdade é essa, um bando de marmanjo que assiste, consome o conteúdo do canal e não tem comenta e não tem a coragem de se inscrever, que é de graça, pô. É de graça. É de graça. Se inscreve. E a gente tem que ficar dando esporro todo vídeo, toda live, pro cara se inscrever no canal, irmão. Se inscreve no É canal, meu irmão. brincadeira. Pô, né? Me É ajuda só aí. ir lá, inscrito, pronto, acabou. Isso, Porra, acabou. qual é a dificuldade Eu, de ativar o sininho, irmão? pra encorajar vocês, eu vou me inscrever no canal. Não é possível. Cara, não é possível. porra. Aí, aqui, ó. Larga agora aqui. Porra. Entendeu? Pra te encorajar, eu vou Pô, me não é inscrever. Então é isso, tá? Se inscreve lá no canal. Se inscreve no Instagram também. Nosso Instagram. Estamos crescendo cada vez mais. Mas é isso, meus amigos. Hoje temos um tema delicado, né? Um Pra tema quem? polêmico. Pra quem? E Paulo Souza, hein? Ih, Ramon, vai, Ramon. Começa aí com Eu a sua vou abrir? explanação. Abra. Eu vou abrir. Open, open. Mas eu vou ter que escolher uma pílula antes do meu raciocínio. Vermelha Gênio, ou azul? Gênio, Gênio ou o professor Pardal? É, isso. Assim, eu acho que Porque, gênio. não, é porque o título eu não é acho, pra... eu acho que gênio é um exagero. Sensacionalismo né? que tem O nós. título é pro cara ir lá e dar play Fechamos? no negócio. No exagero, no gênio? Fechamos? É, lógico. Ok. Mas, entretanto, todavia,
Paulo Souza Sim. é um técnico O que romântico. tem... O romântico. O próprio. É um técnico que tem seus predicados e Perfeito. que foi E só. impedido foi impedido de... Impedido? A bandeirinha subiu pra ele. Impedido de colocá-los em Covarde. práticas. Acho que ele tem culpa no cartório também. Acho ele não é um cara sem erros na situação. Pensei que você não ia falar isso nunca, que essa parte não está. Não, ele tem culpas. E eu vou começar pelos erros, ok? Vai. Vamos lá. Melhor. Vai. Que eu acredito que serão mais. Vai. Acho que o Paulo Souza, ele foi, não sei se a palavra certa é inocente, mas bobo. eu acho que ele veio muito, tudo eu acho bem. que me pareceu muito cru. Ele me pareceu acreditar num conto de fadas. Você diria que ele escreve cartas para o Papai Noel? É, porque acreditar que a diretoria vai dar respaldo para ele poder comprar briga com jogadores que mandam no elenco, no Flamengo, tanto quanto? no Flamengo e em qualquer outro clube no mundo, é maluquice, entendeu? Não sei se é tão maluquice assim não, hein? É maluquice. Sei não. No Brasil é. Mas assim, ele era um cara que era um outsider. Ele veio de fora, né? Ele não conhecia Isso conta. essa rotatividade maluca Isso conta. que é aqui no Brasil. Isso Lá conta. fora, o técnico tem muito mais respaldo. Pô. Prestígio? Tem mais respaldo, mas o que faltou para ele também, após esse disclaimer, eu acho que foi uma habilidade de lidar com certas situações que ele acabou não tendo. Aí eu Entendeu? tendo a concordar. Eu acho que ele levou o que a diretoria falou para ele muito a ferro e fogo. Tá ligado? Não. Eu acredito que a diretoria deva ter chegado para ele e falar assim: olha só, a gente precisa mudar isso e isso, faça o que quiser. Quando ele deu uma alusão aqui para vocês, jovens da nossa idade, vocês já viram aquele episódio do O Maluco no Pedaço, que o Will Smith volta para a Filadélfia? Aí tem a hora que o Will Smith encontra o Valentão. Aí ele fala assim: está eu e o meu primo Calton. Quando ele olha para trás, cadê o Calton? O Calton já tinha metido o pé nele. Capinou a mula. Então, o Paulo Souza, ele teve pouca, como eu estava dizendo, ele teve pouca habilidade para lidar com algumas situações, principalmente com alguns jogadores que tinham uma influência muito grande dentro do elenco. E eu acho que isso arranhou a imagem dele com a diretoria. A diretoria viu que era muito mais fácil tirar o corpo e deixar ele se queimar do que o que eles fazem bem. o que eles fazem com a maestria, diga-se de passagem, do que eles se comprometerem com o restante do elenco. Entendeu? Que é mais fácil você pagar a multa para um cara sair do que você 20. pagar de 20 jogadores. Essa que é a verdade. Entendeu? Mas não se paga a multa, né? Fala pro jogador que ele recebe em dia e que aquele é o trabalho. No mundo perfeito. Sim, no mundo perfeito. No mundo perfeito. Olha só, nós pagamos vocês bem, o dinheiro cai no dia certo, não tem atraso. Não. Então, é isso. Mas, no mundo perfeito, concordo. No mundo perfeito. E aí, pra mim, o erro do Paulo Souza foi esse. Extra-campo. Em campo, se refletiu pela parte dos jogadores todo esse extra-campo. Porque a gente viu os jogos do Paulo Souza, onde o desempenho do Flamengo nos levou a acreditar que o Flamengo ia rapar todos os títulos do ano. Ou eu tô maluco aqui? Não Tá não. O jogo contra o jogo. Jogos. O que eu me lembro é só contra o Atlético Mineiro. E contra o Palmeiras? Contra o Palmeiras jogou bem também, pô.
Apesar de ter empatado, acho que o jogo, né? Foi 0x0. Porque foi logo no começo do campeonato, né? Foi Brasileiro. 0x0, Foi a Supercopa, né? Nossa querida. Não, Não, Supercopa foi o Atlético. Supercopa foi o Atlético. O Palmeiras foi a Contra primeira o rodada Palmeiras. do Brasileiro. Primeira, né? Foi a primeira rodada? Isso. Acho que foi a primeira rodada, né? Foi a primeira rodada, eu lembro. É. De Paulo Souza eu entendo, irmão. O cara tá fazendo um TCC na faculdade. Caraca, Então, o tema dele é Paulo Souza. Tem um pôster do Paulo Souza de tanguinha. Não é pra tanto, não é pra tanto, não é pra tanto. No quarto dele, preso no telhado. Naquele teto. Então, eu acho que o Flamengo tinha um potencial com o Paulo Souza gigantesco. Gigantesco, porque era um estilo de jogo que eu acho que até hoje não é praticado aqui. Apesar de eu achar que tem algumas semelhanças muito grandes com o jogo do Jorge Jesus, por exemplo, eu acho que fundamentalmente o estilo de jogo que o Paulo Souza tentou implementar no Flamengo era muito diferente do que a gente é acostumado aqui no Brasil como cultura, assim. Acho que era um jogo mais de posição e de troca de posição muito metódica, assim. Não é um jogo muito caótico como era o do Domi, por exemplo, que na minha opinião era o estilo de jogo que mais se distanciava do Jorge Jesus, que era uma parada meio caótica. Caótica que eu digo O Domi ou ganhava de 5 ou tomava de 8. E eu não digo caótico nem nesse sentido. Caótico na forma de jogar mesmo. Apesar de ser um jogo de posição, em que os jogadores não trocavam muito de posição, era um jogo muito rápido, né? Eu lembro de um jogo do Bahia que foi uma parada muito louca. O Flamengo fazendo passe, tocando passe, eu falei, porra, é o Barcelona, pia. É o Barcelona, mas aí logo depois tomou de 7x0 de não sei quem. Voltando pro Paulo Souza. É um estilo de jogo que a gente não viu aqui no Brasil. A gente não viu e que tinha um potencial muito grande, muito legal de dar certo. Mas esbarrou no extracampo, né? E o extracampo invadiu o campo, onde a gente viu partidas que os jogadores jogaram de sacanagem pra derrubar. Isso ficou claro. Os caras jogaram de sacanagem, pô. Os caras andando em campo, voltando, trotando. A partida que ele foi demitido... Pô, irmão, foi constrangedor. Bahia? Não lembro. Foi um time assim, o Bahia Fortaleza foi um time assim. Aquilo ali essa partida foi constrangedor. Os caras fizeram questão de queimar o Paulo Souza. Fizeram questão. Muito nítido. Ele tem culpa? Tem. Ele conduziu muito mal as situações. Mas eu acho que dava pra resolver. E a diretoria preferiu jogar o Paulo Souza aos leões. No mar, à deriva. Você diria que o Paulo Souza é o Daniel que os leões comeram? É isso. É isso. O que acontece, na minha opinião, na minha visão? Ponto 1. O Paulo Souza, primeiro, ele acreditou num conto de fadas. Esse é o ponto 1, tá? Venderam para ele um peixe, que o Flamengo é grande, e ele não veio iludido. O Flamengo é grande, o Flamengo é gigante, tudo mais. Isso aí, ok, a gente acredito que todas as pessoas que forem ver esse vídeo vão estar de acordo. Ponto 2. Ninguém falou para ele, o Flamengo, o Paulo Souza. Que isso? Assim não, Flamengo calma. É um caos. Se você perder hoje e amanhã, já é para ser demitido. Então, assim, esse é o ponto 2. Esse que eu estou dizendo que ele não tinha conhecimento. Mas ele não é o culpado de não ter esse conhecimento. Não é a cultura dele, não é o país dele, é um lugar totalmente novo. Ele tinha que ter sido cercado, na minha visão, ele tinha que ter sido cercado de pessoas que falassem só a verdade nua e crua para ele. Ponto. Terceiro ponto para mim. Ele não soube lidar com as cobras criadas. Entendeu? Por que eu digo isso? Qual é a questão das cobras criadas? Faz primeiro esses caras te amar. Faz primeiro esses caras correr com você, depois a gente muda um pouquinho no jogo,
muda um pouquinhozinho no outro, muda mais um pouquinho, quando tu vê, o teu sistema está implantado. Por quê? O que aconteceu foi o seguinte, vocês vão lembrar, ele começou com 3 zagueiros. Já começou a temporada totalmente Já diferente. começou, é algo que ninguém tá... Não, calma, errei, desculpa, audiência. Ele começou pedindo um telão. Começou pedindo um telão. Verdade. Então, assim, tipo assim, eu entendo que ele tinha, eu acho, pelas entrevistas que a gente via ele dando, eu tenho certeza que ele tinha convicção no esquema a qual ele confiava. Até porque se ele não tiver, né, porra? Isso. Ele tinha convicção no passar esse sistema, que também é algo importante. Não titubeia no que fala, é importante. Porém, chegou muito com o pé na porta, irmão. Assim, tá entendendo? eu acho que eu discordo um pouco disso aí. Eu discordo um pouco. Não, calma, eu vou falar então. Ele começou no 3 zagueiro, né? Aí, no 3 zagueiro. Aí, de uma hora para outra, ele mudou. Ele mudou o esquema. Então, Mudou o esquema. Eu acho, na minha visão, assim, né, de fora, óbvio, não entendo, tô aqui só falando besteira, tá? Na minha visão, ele deveria fazer tipo o que o Dorival fez, bota para tomar 3-0, bota para tomar 4-0, quem se acha é o bambambam, e depois que ficar provado que esse sistema não é perfeito, não é o que está dando certo, eu vou começar carinhosamente eu vou mudando. E o quarto, ele esbarrou na má vontade. O que aconteceu com ele em determinado momento? Fla-Flu, Flamengo e Fluminense, final do Carioca. Aquilo ali é má vontade. Tá nítido. Os caras trotando em campo, tá nítido. No final do Carioca, os caras não podem não estar 100% fisicamente. Eu compro essa ideia. Mas perto do 100% o cara tem que estar. E a gente via nego andando em campo. Na final do Carioca já tem que estar, né? É, que eu tô falando. Na final do Carioca, é igual a gente tá vendo hoje. Gerson fora de forma, Thiago Maia fora de forma. Arrascaeta fora de forma. Arrascaeta fora de forma. Mas na final do Carioca, esses caras já tem que estar, se não tiver 100, pelo menos 90. 95. Porque já tá jogando vários jogos. Então, assim, eu acredito que essa junção de coisa, e o principal, ele não chegou num time que tá perdendo e precisa dar uma resposta. Entendeu? Ele chegou num time dos caras ganhou tudo, só não ganhou o Mundial e a Copa do Brasil. De resto, esses caras já tinham ganhado tudo. Então os caras estão no trono de, pô, mano, a gente fez história. Sim. A Libertadores que os caras não tinham 38 anos, foi a gente que ganhou. Calma, vai devagar. Então por isso que eu digo, eu tenho certeza que ele poderia dar certo. Mas eu acho que essas intervenções foram muito fortes. E outra coisa também que aconteceu com o Paulo Souza, que aconteceu com o Gerson, só para trazer a memória. O Marcos Braz, ele falou assim, com o Rogério Ceni eu pulo de paraquedas. Se ele sair, eu... Então, assim, os caras botaram ele para dar o passo para frente e dar o passo para trás, que é o normal. Não o normal, mas é o normal da que diretoria. É o normal, é o modus operandi da diretoria do Flamengo. Entendeu? Então, assim, será que se a diretoria cobra o profissionalismo, multa, não vai jogar, fulano, tá assim? Sai. E expõe para a torcida. Será que o Paulo Souza não podia estar aí até hoje, fazendo um trabalho? Podia. Abel Ferreira barrou Patrick, barrou Gabriel Menino, barrou Felipe Melo, barrou William Bigode, e tá aí 2 anos de Palmeiras. Então, assim, pode ser. A gente tá falando isso com frequência, né? Mas, assim, pode ser o Guardiola. Se não tiver respaldo da torcida, e a torcida da diretoria, e a diretoria abraçar papo de torcida, abraçar papo de imprensa, não tem jeito. Vamos ficar nessa. Assim, me permita discordar da intervenção muito forte. Porque o sistema, eles começaram a desaprender. O sistema é sinistro, parceiro? Eles começaram a desaprender o sistema a partir do momento que começou a acontecer os problemas extra-campo.
problemas extracampos foram acontecendo e aí começou eles a aprender o sistema. Porque no início da temporada, em alguns jogos, o Flamengo fez boas partidas no sistema do Paulo Souza de 3. Excelentes partidos. Exato, contra times pequenos. Aí eu oscilava, não jogava tão bem assim no outro time. Aí foi pra final da Supercopa, apesar de não ter ganhado, jogou muito bem. Entendeu? Eu acho que a intervenção Não, e tipo assim, foi não feita do jeito ganhou, que tinha que ter feito. não ganhou a sua final da Supercopa e teve 4 chances de pênalti que perdeu, né? Isso. Aí não vai botar no treinador Não também. dá pra colocar na culpa Não, nele. mas Eu olha acho que a só. intervenção foi uma feita do coisa- jeito que deveria ter sido feita, entendeu? Sim, mas assim, infelizmente, aqui, a nossa torcida e a nossa cultura, o cara só é bom se ele ganhar. Infelizmente. Sim. Então, se o Paulo Souza ganha a Supercopa nesse recorte da história do Flamengo, do Palmeiras, que é o nosso maior rival, hoje, nesse recorte, ele não ia ter sido questionado. Entendeu? Se ele, mesmo que fosse nos pênaltis, isso ia dar mais uma sobrevida a ele. Independente da intervenção forte. Quando eu digo intervenção forte, eu não falo do esquema. Eu digo no trato. No trato. Mas Tá entendendo? eu acho muito doido a gente querer que a diretoria dê respaldo. E aí eu acho que a diretoria, o papel da diretoria é justamente resistir a essa cultura de que não é só aqui no Brasil, não. É no país inteiro, é no mundo inteiro, corrigindo, é no mundo inteiro. Acho que eu já vi gente do Manchester City querendo trocar o Pep Guardiola um tempo atrás, quando não tava ganhando nada. Eu já vi o Jürgen... o João Cancelo agora saiu por causa disso. O Jürgen Klopp tá sendo cobrado lá fora, entendeu? Eu acho que o papel da diretoria, a gente tem que cobrar a diretoria que faça um papel de... A gente, o canal da nação? A gente, o canal da nação. Que merda, hein? Esse é o nosso papel aqui? Ai, não. De cobrar a diretoria de... I have a dream? I have a dream? De se dar um respaldo, mano. Porque senão a gente não vai conseguir ver um trabalho completo de treinador nenhum. E foi como eu disse numa live passada. A gente contratou treinadores bons. A gente pode colocar aí um asterisco no nome. Eu gostaria de ter visto o Rogério Ceni mais tempo. Então, exato. Com todo mundo em forma, pré-temporada e tudo mais. Exato. E a gente não conseguiu ver. Eu gostaria de ver o Paulo Souza mais tempo, e a gente não conseguiu ver. O Renato Gaúcho gostaria de ver mais tempo? Talvez não. É só você. Você quer ver o Paulo Souza? Série A, meu amigo. Série A. Agora na Itália, né? Agora ele tá Vou observar. Como é que é o nome do time dele? Salita Arlina, né? Não é um negócio assim? Arlina, é um negócio desse. Assim, até o nome. Vai, Diogo. Eu acho que tem Diogo odeia ele, tá? um outro... Não odeio não. Eu acho que tem Eu acho que tem um outro fator extra-campo que além não estraga da o fato torcida, além da torcida, não, que é a nossa querida imprensa. Ele gosta. Eu vou lá. Ele gosta Que tem um cadinho de má vontade com esse tipo de técnico aí. A impressão é que eu tenho é essa. Entendeu? Ou com o Flamengo. Estrangeiro? Também. Estrangeiro, a imprensa tem essa implicância com o técnico estrangeiro, porque tem essa birrinha. Eu acho isso muito bizarro, sabia? Eu também acho. Não. Olha o que eu vou falar agora. Porque a minha impressão na internet é de que todo mundo que não é flamenguista diz que a imprensa tem uma ala fla-press muito gigantesca. E a gente que é flamenguista diz que a imprensa é contra o Flamengo a toda custa. E assim, eu acho que não é nenhum nem outro, tá ligado? Não, beleza. Mas eu não tô falando disso do Paulo Souza do Flamengo, não. Eu tô falando no geral, entendeu? Eu acho que a imprensa tem eu acho que tá caindo um pouco agora por terra esse tipo de coisa, porque tá aí o Abel,
calou a boca de todo mundo. O Jorge Jesus Inclusive, calou a Mas- boca de todo mundo. Inclusive, Né? Mas o Abel calou a boca de todo mundo porque a diretoria deixou ele calar. Exatamente. Porque se fosse Exato. pela imprensa, Era ele mais. já tinha caído fora já. Se o Abel é demitido naquela época, hoje em dia, talvez estariam chamando de professor Pardal igual o Paulo Souza, entendeu? Mesma coisa. acho que nem. Entendeu? Eu acho que de professor Pardal não, porque ele não inventava. Ele não inventa tanto, né? Eu acho que chamariam ele mas- de fraco mesmo, coisa que ele não é. Pois é. E aí, tipo assim, falando de Paulo Souza, rapaz, eu queria muito que aquele sistema com 3 zagueiros do Flamengo tivesse dado certo, porque era uma parada que tinha uma coisa que o time do Rogério Ceni não tinha, o time o do Jorge Jesus também não tinha, mas não precisava tanto porque segurava muita bola e recuperava logo em seguida. O time do Renato Gaúcho muito menos, entendeu? Que era uma consistência defensiva, É. entendeu? Uma parada, uma era consistência cobertura pra todo mundo, né? Exatamente. Era uma consistência defensiva que você não via isso no Flamengo, entendeu? Consistência defensiva essa que o Vitor Pereira tem falado bastante nas suas entrevistas. Ó, o ataque é bom, esses caras faz qualquer um sofrer, mas a gente precisa melhorar a nossa defesa, recomposição defensiva, todas essas coisas. E no Paulo Souza a gente tinha eu me arrisco a mais dizer compactado. que o Flamengo não tem um time consistente defensivamente, talvez desde o Jorge Jesus no exagero e no máximo aí, no mínimo, o Rogério Ceni. Acho que o Flamengo não era consistente com o Domi, muito menos, com o Renato Gaúcho, muito menos, e com... O time do Flamengo era Anderson Silva na trocação, filho. Era porrada, mas tomava no queixo, já era. Caía, já era. E entendeu? Agora com o Dorival assim. também não era consistente defensivamente, não. Não era essas coisas todas, não. E tipo assim, esse esquema que o Paulo Souza tentou implementar e que nas primeiras rodadas dele meio que tava começando a dar certo depois de gringolou o negócio, dava a impressão de que isso ia acontecer, né? E vou te falar, e não é um sistema de bicho de 7 cabeças, tá ligado? Pode ser que seja aqui... Era um 3-5-2. Pode ser que seja que não... Era 3-5-2 que ele jogava? Era 3-4-3? Ele dava uma variada, né? Mas nunca defendia. Ele variava. Você pode reparar que o Flamengo nunca se defendia numa linha de 5, não. Não, era 2 de 4. Saía jogando com 3. Se mantinha com 3, mas era... E agora... Tanto é que teve um repórter que ele ficou puto e teve que explicar. Não, você tá falando errado. O Flamengo não joga disso. assim. Eu lembro. E agora a narrativa... Foram alguns aspectos dentro de campo que eu acho que a torcida, e aí agora eu vou ter que concordar com o Diogo, a imprensa não eu acho que por falta, eu acho que até de conhecimento de futebol internacional, ficavam malucos, porque eles viam por exemplo, o Léo Pereira, que jogava pela esquerda, ele tinha liberdade para chegar no ataque com a bola. Vocês lembram do Léo Pereira indo na linha de fundo, fazendo alguns cruzamentos? E isso a gente vê direto na Premier League, os zagueiros fazendo isso. Direto nesses times que jogam com linha de 3. Direto. Eu lembro daquele Chelsea do Rudiger. O Rudiger ia no ataque direto, irmão. Ia no ataque direto. Entendeu? Fala, aqui O Paulo Souza teve mais resposta inicial do que o Vitor Pereira. É verdade. Concordo. Verdade. O Paulo Souza teve muito mais resposta imediata do que o Vitor Pereira. É só lembrar do primeiro jogo contra o Palmeiras, é só lembrar do jogo contra o Atlético Mineiro. O jogo mesmo do Carioca também. O Carioca também. Então, assim, isso porque para a imprensa era o fim do mundo os 3 zagueiros. Mas o time tá vendo bem. E vou te falar uma coisa aqui. O Vitor Pereira não jogou no estádio do Madureira, não, tá? O Paulo Souza foi jogar no estádio do Madureira. O Paulo Souza foi lá jogar naquele pasto lá, tá? O Paulo Souza... Com o Pitico errando tudo? Pitico sendo vaiado? Isso aí. Eu lembro. Nesse jogo. E foi inclusive nesse jogo que o Everton Ribeiro também foi testado como ala de esquerda.
É. Sim, aí Vamos, tipo vamos, assim, vamos desmistificar um negócio aqui? Vamos desmistificar um negócio aqui? Vai, Rapidamente? vai. Gente, olha só. O Everton Ribeiro jogou na ala esquerda no máximo 3 partidas. em 3 três jogos. vezes. 3 jogos. Durante o Três. Carioca. Carioca. É. Carioca. Durante o Carioca. Durante o Carioca. Então, todo mundo que você vê dizendo assim, o Paulo Souza não presta. Você lembra quando ele botou o Everton Ribeiro na lateral esquerdo? Tá com má vontade. E não Tá é nem com má lateral esquerda. E não é nem lateral esquerda. Era Era a ala ala esquerda, que é uma esquerda. parada muito diferente. É. Nesse Era a ala sistema, E nesse outra- e sistema outra do Paulo coisa. Souza era muito diferente. Então, tipo assim, Uhum. o Paulo Souza também sofreu com isso. Porque aí o Paulo Souza usou o Everton Ribeiro de ala. Usou o Marinho de ala. Na outra, né? Isso. Usou na ala direita. Aí Uhum. o Marinho vem a público e fala, pô, tô jogando fora de posição. Mas também, quando bota na posição, não rende bolhufas. Uhum. Entende? Uhum. Aí o técnico da entrevista falou, não, o Marinho é um cara que parece que tá em Nárnia. Não sabe acelerar, não sabe Resumidamente se foi isso que ele falou, né? Então, tipo assim, aí hoje a torcida vê que o Paulo Souza falou lá atrás, é verdade, pô. Sim, tá aí o Marinho pra provar. E eu vou voltar a falar aqui. Não sou um amante, um apaixonado pelo Paulo Souza, mas o Paulo Souza deu retorno imediato muito mais rápido que o Vitor Pereira. Muito mais. Muito mais. Os jogadores tiveram jogos. Mano, se for você botar na balança o início do Paulo Souza e o início do Vitor Pereira, o início do Paulo Souza tá anos de luz na frente. Bem melhor. Esse time do Flamengo do Vitor Pereira não tá fazendo um jogo bom. Ganhou ontem, porque tem um elenco melhor, os atletas mais qualificados. Ganhou O 3 a time 1. do Vitor Pereira me dá a impressão de um time muito remendado taticamente, entende? O time do Paulo Souza era, por mais que era uma Gostasse do sistema, é, era o sistema que ele botava. era mais definido. Por mais que era uma coisa mais embrionária, mas era uma coisa que a gente conseguia enxergar com mais definição. Vou dar um exemplo aqui disso aí, desses inícios aí que vocês estão dizendo. A melhor fase de grupos na Libertadores na história do Flamengo foi o Flamengo do Paulo Souza. Sim. O Flamengo só empatou com o Defensa e Justiça lá na Argentina. Com um gol. Um gol irregular. Um gol irregular do Defensa e Justiça. Curte. Compartilha. Comenta. Né? Fala pros seus amiguinhos lá, tem uns caras falando umas paradas maneiras aí. Entendeu? Tá bom, meus amigos? O Então resumo é de isso. tudo, o resumo de tudo é esse. O Paulo Souza nunca viu Ted Lasso, porque se ele tivesse visto Ted Lasso, jamais ele cometeria os erros que ele cometeu. É isso. Fica a indicação da excelente série Ted Lasso sobre futebol. Paulo Souza merece o retorno? Eu acho difícil de acontecer. Será? Jamais veremos o Paulo Souza de novo. Valeu. Tamo junto, rapaziada. Tamo junto, se inscreve lá, comenta, compartilha. Canal da Nação.